Oi, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Semeador, a esta nossa casa que nos proporciona esta oportunidade de aprendizado para transmitirmos os conhecimentos, nossas palestras a todas essas pessoas que necessitam e que queiram ouvir. E assim vamos unindo nossos corações num só pensamento, pedindo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos dê sustentação para que possamos buscar sempre muita luz, muita serenidade, muito aprendizado e que possamos colocar em prática esses aprendizados no nosso dia a dia. Que Deus nos envolva com muito amor nesta palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa palestra de hoje é Nos Domínios da Fala, que é o entendimento. O que é nos domínios da fala? O que é ter entendimento para falar? O entendimento para falar é pensar, raciocinar para falar com proveito. Então, não somente falar, mas saber falar, verificar o que damos com as nossas palavras, porque a boca fala o que está cheio o coração. Muitas vezes nosso coração está tão cheio de desânimo, de problemas, de coisas que não são muito boas, desânimo, tristeza. Então nós vamos transmitir a todos aqueles que nos cercam aquilo que nós estamos passando. Por quê? A boca fala o que está cheio o coração. E muitas vezes, mesmo que nós queremos não aparentar tristeza, mas o nosso olhar, a nossa fisionomia vai transmitir aquilo que está acontecendo nos nossos corações, nas nossas mentes. E assim é importante que nós possamos parar, tirar tudo aquilo que está dentro do nosso coração, fazer uma higiene mental e espiritual, colocar em seu lugar coisas edificantes, para que então nós possamos começar a falar com alguém, principalmente que esteja necessitando de uma palavra amiga. Porque a palavra, todavia, ela deve partir das fontes do pensamento, laureado pelo Evangelho. Então, nós temos que estarmos preparados, para podermos, então, transmitir a palavra do Mestre Jesus, orientação para o bem. Então, todas estas palavras têm que vir do amor, da paz, da serenidade, de tudo isso para que possa encher os corações daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão nos ouvindo, para continuar o seu caminho, no caminho do bem, do amor e da caridade. Na maioria das vezes, transferimos nossos estados da alma para aqueles que nos ouvem. Então, toda vez que nós damos formas às emoções e pensamentos com recursos verbais, nós estamos passando por algumas coisas que está dentro do nosso coração, do nosso pensamento. Então, se estamos passando por dificuldade, transmitiremos aquela palavra não tão alegre, mas talvez um pouco penosa. Então, estamos ainda muito longe da educação racional, Portanto, necessitamos de ponderação, para falar via das regras, são sob o impulso de alavancas emotivas acionadas por sugestões externas. Então podemos falar alguma coisa que não seja no momento certo, na hora certa. Então a palavra precipitada, ela pode ser ferina. Antes de ferir o ouvido alheio, ela enobrece os processos mentais do seu autor, com a sombra da invigilância. Por isso é importante orarmos e vigiarmos.
A queixa, embora aparentemente justa antes de parasitar o equilíbrio do próximo, ela desequilibra e vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Antes de falarmos, mentalizemos o que é certo ou errado. Vamos dar uma pausa, pensar, analisar e aí então nós podemos falar com certeza daquilo que nós queremos. Então, a palavra é um valioso instrumento em nossas vidas para o intercâmbio entre os homens. Mas há também quem pronuncie palavras doces com lábios tinados de fel. Há quem sorria, embora chorando por dentro. Há pessoas que falam meigamente, cheios de ira e ódio. Mas esses são enfermos, em demorado processo de reajuste. Há muitos que falam, muitos falam por falar. Mata-se o tempo falando palavras inúteis, sem proveito e que não quer dizer nada. Quantas palavras ouvimos que nos afetam os nossos corações, magoam e ferem os nossos sentimentos. E nesse momento nós temos que ser fortes e fingir que não entendemos, para não magoarmos ou revidarmos. Paremos e pensemos, vamos dar tempo ao tempo, porque na hora certa, no momento certo, talvez nós possamos chegar para a pessoa que nos magoou, que nos feriu e conversarmos, dialogarmos, sem ferir, sem magoar, sem fazer com que a pessoa fique magoada por muitas coisas também que nós podemos ter interpretado mal. Então é muito importante que antes de falarmos alguma coisa, vamos pensar, analisar para poder falar. Mas as boas palavras dirigem conflitos, resolvem dificuldades, transformam. Então, é muito importante quando possamos, com a palavra certa, na hora certa, transformarmos alguma coisa para o bem. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces ancestrais, colocaram regras para a nova era. Falando, destruímos, mas falando também construímos. Importante é falar na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, falar no bem, falar do amor, falar com propósito doutrinário para mostrar o aproveitamento naquilo que se quer passar. Antes de falar da palavra, podemos modificar. Através da palavra, podemos modificar estruturas morais. Através da tolerância, as materialização do amor podem mudar rumos de vidas desequilibradas, encaminhá-las para o caminho do bem. E através das palavras, nós podemos fazer muita coisa. A palavra é um rigoroso fio de sugestão. E é pela palavra que recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade. Na tradição oral, mas igualmente com ela é que recebemos toda espécie de informação no plano evolutivo em que nos apresenta a luta diária. Pela palavra, nós transmitiremos os ensinamentos. É pela palavra que damos tudo de bom. Nós podemos transmitir ensinamentos, orientar, ensinar, enfim, podemos ajudar, nem que seja por uma oração, por um pensamento bom. E por isso mesmo o importante é saber como falar. E mais importante ainda é saber como ouvir. Porque conforme ouvimos, nós transmitiremos frases que semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia,
treva ou luz. Então, por essa palavra, nós podemos ouvir alguma coisa e talvez não entendemos direito, não ouvimos direito e nós vamos transmitir da maneira que nós ouvimos. E muitas vezes nós podemos não ter ouvido direito. E à medida que nós transmitiremos, nós vamos dar a oportunidade para aquele que nos ouviu também passar para frente uma informação que não é a correta. Então, tomar muito cuidado, não só para falar, mas para ouvir. Saber ouvir também é muito importante. Seja no nosso lar ou fora dele, escutaremos os mais variados apontamentos ou críticas. Apreciação acerca da natureza, críticas em torno da autoridade, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Quantas diferenças de opiniões, quantas, né? Outras só sabem criticar o tempo, outros adquirem o jornal pontualmente para criticar o governo, ou outros ainda revelam satisfação e controle de si mesmo quando o rádio ou a TV anuncia a calamidade, gastando várias horas de comentários indesejáveis, né? Gostam de ouvir coisas indesejáveis, mas quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declaram enfermos de memória e sem tempo. Distraem sua atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista para fazer comentários, principalmente comentários maledicentes. E quanta gente não tem assim, que gostam de falar o que vem na boca, o que está querendo falar no momento, pode ser alguma coisa que não seja para o bem, mas gostam de conversar, de falar. Esquecem de si próprios, de poder pedir a Deus, de orar, orando para si mesmo, para que Deus olhe à porta das palavras, do que Ele fala, né? Pensar e raciocinar antes de falar, para não magoar aqueles que o cercam. Quantas palavras inúteis, quantas palavras que as pessoas falam e que magoam, e que ofendem, né? Cada registro falado traz consigo o impacto de uma ação. A reação mora em nós mesmos. Solucionando o problema ou agravando a estrutura, depende muito de como falamos. Depende de como vemos as coisas. Podemos converter esse bem na lição ou na alegria dos que caminham conosco, transformar o mal no bem ou no sofrimento. É com a palavra que se atribuem todas as informações, os bens e os males que nos marcam a nossa caminhada. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia lindo, maravilhoso, cheio de sol, claro, mas basta a passagem de uma nuvem com leve garoa e a pessoa já desfila reclamações vinagrosas, com palavras inconsequentes. Se faz calor, reclamam, querem o frio. Se faz o frio, reclamam porque não tem o sol. Então, de maneira geral, não existe olhos para a contemplação das coisas boas. É só olharmos tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para podermos conviver nesse planeta que nós estamos passando de prova e expiação. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa não sabe apreciar as coisas boas da natureza. É uma pena, porque só sabem ver o lado ruim, né? Então, a conversação menos digna deixa sempre traço de inferioridade por onde passou. Depois da conversação digna, há sempre menos sinceridade
e maior expressão de fraternidade, menor expressão de fraternidade. Nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam entre criaturas indesejáveis, trazendo a destruição de lares honestos. Surgem preocupações, dúvidas. Quantas vezes, por palavras indesejáveis, por palavras que não deveriam dizer, surge intriga, lares desfeitos, brigas, confusões. Quantos lares destruídos, quantos crimes praticados, quantas tragédias acontecem muitas vezes por palavras mal interpretadas. Vamos tomar muito cuidado com as palavras, porque daí brotam os espinheiros mentais de golpear, maltratar, aqueles que caminham conosco na atividade cotidiana, envenenando a vida daqueles que estão próximos de nós. Quantas sugestões infelizes nós temos transmitido muitas vezes no cérebro daqueles que caminham conosco, predispondo a enfermidade ou a delinquência com as nossas frases irrefletidas, com a nossa influência, porque as palavras têm influência àqueles que nos cercam. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados das sombras por nossas ações irrefletidas. Vamos nos precaver contra a calamidade que se instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber, através da maledicência. Vamos então esquecer ofensas, discórdia, angústia, trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício ao campo em que atuamos, em que estamos, seja no trabalho, seja no lar, no ambiente social. Todos nós necessitamos de paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor, renovação. Antes de sermos bons ou maus para os outros, sejamos bons ou maus para nós mesmos. Nós precisamos do nosso bem-estar, da nossa paciência, da nossa mente alegre e feliz, Mas qual é a solução para que nós possamos caminharmos? Qual a solução para a gente aprender tudo isso? A solução está em aprender a dominar a própria mente, elevando o nosso espírito, sendo menos egoísta, aprendendo a amar, a se doar ao próximo, a ser tolerante, compreensivo, buscando nosso melhoramento espiritual. É preciso adquirir as virtudes que nos faltam e nos desarmonizam, buscar a reconciliação com alguém que nos irrita e que ainda não conseguimos perdoar, aceitar as criaturas como elas são. Cada um está num patamar de evolução diferenciado muitas vezes da nossa. Muitas vezes estão um pouquinho abaixo ou um pouco acima, mas aquele que estiver acima, vamos ajudar aqueles que estão lá embaixo, vamos estender as nossas mãos e trazê-los até o nosso lado. E assim espero que aquele que está mais acima de nós possa também estender a mão para nós, para que nós possamos subir um degrauzinho acima. Então é assim que se faz, buscar os nossos irmãozinhos que estão adiante, abaixo de nós, e darmos para eles orientação, auxiliando para que eles possam se melhorar. E assim como os outros fazem conosco. Então, na vida, nada é impossível quando temos pensamentos positivos e fazemos uso da força divina que existe em nós. Não destruamos através de palavras, pensamentos ou sentimentos inferiores. Vamos, segundo os estudos da mente, a doença adquirida, geralmente ela é provocada pelo mau uso de 3 fatores que decidem nosso destino. Então, a palavra pensada, a palavra falada e a expressão do nosso rosto transmite tudo
o que sentimos. Então não adianta nós querermos mentir. Nossa expressão vai dizer o que estamos sentindo. Todo intercâmbio entre as almas está em constante processo de renovação, no sustento da marcha evolutiva de todos nós. Nenhum coração pode viver normalmente sem companhia. O olhar, o gesto, a palavra são ocorrências naturais em qualquer recanto da vida terrestre. Tem significações profundas para a garantia da felicidade. O olhar exprime os mais diversos sentimentos na mímica da face. O gesto pode ser o movimento inicial, grandes ações. A palavra constrói ou destrói. Facilmente e em segundos estabelece por vezes resultados vitais para muitos e muitos anos. Então tomar muito cuidado com o que falamos. As palavras têm um caráter sagrado. Tem criaturas que utilizam as palavras, modificando o verdadeiro sentido, alterando os traços da essência, destroem o sentido da palavra. Que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Não esperar a hora oportuna que for boa para esclarecer e comunicar àquele que nos ouve. Vamos então, se ferimos, se magoamos alguém, se fizermos alguma coisa que o magoou, não vamos ter vergonha de chegar na pessoa, escolher a hora certa, o tempo certo, e chegar na pessoa e pedir perdão, desculpe, muito obrigado. Palavras lindas, que é daquele que se arrependeu por alguma coisa que fez e pedir o perdão. É muito importante que nós saibamos quando ferimos, quando magoamos e que no momento certo possamos chegar até a pessoa e dizer o quanto nós sentimos por ter magoado e pedir desculpe, perdão e muito obrigado. Que saia das nossas bocas estas palavras, né? Então, através da palavra, nós damos e recebemos. Então, vamos, em primeiro lugar, nos entender uns com os outros, fornecendo e adquirindo, determinando, né, para o nosso espírito, né, que influenciarão nossa conduta e buscar o bem. E assim a nossa conduta vai formar a corrente de planos, de coisas, de encontro, de realizações que nos determinarão o nosso destino. A escolha de hoje no livre-arbítrio será consequência do amanhã. Então, a causa de agora será o resultado depois. Então, vamos cultivar a harmonia à frente de tudo e de todos. No entanto, é preciso que essa atitude de entendimento não exclua da nossa personalidade o otimismo irradiante, a sinceridade construtiva, o reconforto da intimidade e a alegria de viver. Em suma, diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, do entendimento, a fim de que não venhamos a perder os melhores valores do tempo e da vida, por ausência de equilíbrio ou falta de amor. Então vamos tirar toda essa expressão de desânimo, satisfação, tristeza e dor, tirarmos os pensamentos de desarmonia, procurarmos mentalizar sempre coisas positivas, vamos atrair coisas positivas para a nossa vida, boas, e com isso a doença tenderá a desaparecer e a prosperidade aparecerá, porque os bons pensamentos vai nos trazer paz, serenidade e alegria. Olhe-se no espelho todos os dias e se esforce para sorrir. Reflita satisfação
e otimismo. E é importante gostar de si mesmo. Mentalize muitas vezes: eu gosto de mim. Vou passar um dia alegre e transmitirei simpatia e bom humor. Conquistarei quem desejar. Conquistarei o que Deus estiver me determinando. E assim, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. E agora vamos então, elevando os nossos pensamentos e fazer uma vibração de amor, de paz, de serenidade a todos os lugares carentes e necessitados. Então vamos enviar essa vibração ao nosso planeta Terra, ao nosso país, pelos nossos dirigentes, que sejam intuídos com pensamentos edificantes para tomarem as providências necessárias para o bem desta nação. Senhor, vibremos por todos os lares em desacerto, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e por todos que fazem parte da nossa caminhada. Vibremos por esta casa, o semeador, por todos os trabalhadores, alunos, dirigentes e por todos que aqui vêm buscar ajuda espiritual. Deixemos uma vibração em aberta e que o plano espiritual leve a mais algum lugar que se fizer necessário. Que assim seja. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui hoje buscando teus ensinamentos e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia e que possamos, à medida do possível, buscar sempre os teus ensinamentos, que possamos a cada dia darmos um passinho para frente, um passinho para o alto, um passinho para a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, por este dia e pela vida que nos deste e por todos que estão por vir. Que assim seja, graças a Deus.